Boa noite, então, pessoal. Vou dar uma continuação aqui nas minhas aulas de Mac 3. Pessoal, eu vou começar bem do início aqui mesmo, como fazer, qual é a placa da CNC que eu uso, então, desde o zero, ok? Aqui eu tenho o esquemático dela aqui. Ó, a placa que eu uso é a CNC 3AX. É bem conhecida aí no mundo da CNC. É uma placa bem simples. Se eu não me engano, é para motores de no máximo 3 amperes. Eu tenho o esquemático dela aqui. Esse esquemático aqui eu posso estar disponibilizando para quem pedir aí. Mas é um esquemático bem simples de encontrar na internet aqui. Que mostra desde a conexão do cabo aqui, do nosso cabo paralelo, né? Até todo o restante do esquemático aqui, todos os componentes e tal. Uma placa bem simples de usar, né? Até a ligação dos motores aqui, ok? Então tá. Na videoaula de hoje o interesse não seria desculpa, o esquemático, né? Seria a parte ali do Mac 3, então. O esquemático eu vou deixar para debater em outra videoaula, ou se der tempo eu falo alguma coisa sobre isso nessa aula mesmo. Então vamos aqui, menu iniciar, Mac 3000. Desculpa, tô com uma tosse. Ok. Então, pessoal, esse aqui é o nosso Mac 3, o CNC. Esse aqui é a versão demo que é disponível na internet. Ela tem alguns limites, então, né? Aqui no About a gente consegue ver a versão dela, né? Versão demo aqui, então, ok? Pretendo comprar a versão paga, mas primeiro eu quero ter minha CNC pronta e funcionando 100%, ok? Atualmente ela está funcionando 100%, mas eu estou fazendo uma versão 2.0 dela, né? Que é ela toda de metal. Assim que ela estiver pronta, eu já vou entrar em detalhes da produção dela. Vou fazer o vídeo fazendo ela desde o zero, então. Então essa aqui é a nossa área de trabalho do Mac. Não sou uma pessoa especializada em trabalhar no Mac, mas eu sei o básico aqui para vocês poderem sair trabalhando sem problema nenhum. Ok? Então basicamente comecei abri o Mac agora, vou fazer a instalação do zero aqui, né? A instalação não, a configuração. Ok? Então a gente tem aqui o menu configuração. Primeira coisa que a gente tem que selecionar é Select Native Units. Aqui ele está dizendo para não mudar isso aqui de métrica por causa do G-Code, ok? Mas aqui depende muito do programa que vocês usam para desenhar, que vai realmente gerar o G-Código. Vou dar um exemplo bem básico. Para quem usa o Articam, vou ter videoaula sobre isso também. Normalmente desenha em milímetros, que aqui para o Brasil medidas é essa, né? Milímetros e metros. Talvez vocês estejam escutando um sonzinho ao fundo, é um PC que eu estou arrumando o HD dele. Ele está dando uns apitos aqui, ok? Então, para fora ali, Estados Unidos, eles gostam de usar em polegadas. Mas tem alguns programas que a gente usa aqui no Brasil que também tem medidas em polegadas. Vou dar um exemplo. Quando a gente usa, por exemplo, o Proteus, o Isis ali, né? Ele pode largar nossas plaquinhas de circuito impresso em polegadas. Então a gente tem que vir aqui mudar. No momento que eu usar o Articam em milímetros também, o Articam pode ser em polegadas também, mas se eu usar o Articam em milímetros, eu tenho que vir mudar aqui. Sempre lembrando o programa que eu uso para gerar o G-Code, ok? Então vou deixar em milímetros, que é o que eu vou usar atualmente. Então aqui a gente selecionou as unidades nativas para milímetros. Portas e pinos. Essa aqui é a parte que o pessoal mais se atrapalha. Ó. Normalmente já vem ligado aqui o port 1, que é o 0x378. Esse aqui é a porta paralela do computador, que normalmente está ali na placa-mãe. Ela recebe esse endereço. Acredito que não precise mudar. Esse aqui, o port 2, é quando vocês têm uma placa off-board ali, grudada então na placa-mãe, uma placa PCI, né? Então que pode, ou um outro tipo de placa que faça o controle ali. Ok, pessoal? Aqui o kernel speed vai de acordo com o processador que vocês têm. Não faz muita diferença aqui na frequência gerada. Não vi diferença em termos de velocidade. Já mudei todas as frequências, deixei na de 25 mesmo. Ok? Essas opções aqui, eu vou entrar mais em detalhes mais à frente, mas essas aqui é para quando vocês têm uma outra plaquinha aqui que faz o controle, ok? Não a porta paralela. Motores. Aqui depende unicamente, exclusivamente do esquemático da placa de vocês. Por isso que toda placa que vocês comprar tem que ter o esquemático para você saber fazer as ligações. Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui. Ó. No pino 1 da minha porta paralela aqui, ele tem o Enable A. O que é isso aqui? Ó? Enable A.
ele vai ligar o motor A. Enable B, liga o motor B, e o Enable C está aqui em cima, ok? Então a gente tem a porta 1, a porta 14 e a porta 16 que vão ser para ligar os motores. Nesse caso aqui no Mac 3 não vai ser na parte dos motores output, e sim output sinais, que é os sinais para ligar os motores. Porta, o port aqui é a tua porta paralela 1, que está selecionado aqui, port paralelo 1, output sinais, então vai ser sempre na porta 1, por exemplo, eu estou usando a porta paralela da placa-mãe, então para mim sempre vai ser a porta 1. Pino 14, pino 16 e pino 1, enable 1, 2 e 3. Ok? Então aqui eu venho no esquema aqui e vejo aqui, ó, enable 1, 14 e o 16. Bem fácil essa parte aí, tranquilo? Então aqui estão no nosso output, a princípio vai ser configurado apenas isso. E se eu não me engano, não, é depois que a gente tem outro botão, ok? Então voltando aqui para a configuração dos motores. O que eu tenho aqui, ó? O pino que vai receber o passo, ou seja, para o lado que ele vai andar. E o pino que vai receber a direção, aliás, aqui é o passo, é a quantidade de voltas. E aqui o pino que vai receber a direção, ok? Então vamos lá, eu configurei que meu eixo X está no pino 2 da porta paralela e o pino 3 responsável pela direção do eixo X, ok? Esquerda e direita, e aqui ligar ou desligar ele, né? Então vamos fazer aqui no esquemático. Só relembrando aqui que eu não olhei direitinho, é o pino 2 e 3, né? E no esquemático a gente tem aqui, ó, pino 2, ele vai dar o clock do motor A, ou seja, a frequência dele ali. E o pino 3 vai dar a direção do motor A, ok? Lembrando, isso vale para o meu esquemático. A minha placa é CNC 3AX, ok? Então, vou mostrar aqui bem no cantinho embaixo, se eu não me engano tem ela aqui. Vamos ver, aqui ó, CNC 3AX, ok? Então, essa aqui é que eu estou usando. Não vale esses pinos. Claro, pode ser que dê muita sorte e consiga. Mas esses pinos aqui só valem para CNC 3AX, ok? Então, a gente viu que o 2 e o 3 é o clock do motor A e a direção do motor A. O 4 é o clock do motor B. O 5 a direção do motor B. 6 clock do motor C. E o 7 a direção do motor C, ok? Aqui um detalhezinho que vocês devem ter visto aqui no Mac, que apenas esse aqui, ó, tem uma inversão de sinal. Na minha ligação do motor, o que aconteceu? Quando eu mandava ir para a esquerda, ele estava indo para a direita, no eixo X. O que a gente precisa fazer? Desengatar todo o motor e arrumar? Não. Você só tem que vir aqui e dar um Vzinho dizendo que ele vai ser ativo. Acho que eu consigo aumentar a janelinha aqui, ó. A direção vai ser low active, ou seja, ele vai ir para o lado direito. No caso, o padrão seria o seguinte: quando a tensão está 0, vai para o lado esquerdo. Ou quando está em altos, 5, 12 volts ali, ele vai para o lado esquerdo, para o lado contrário no caso, direito aliás. Eu clicando aqui, ele vai inverter isso. Quando tiver baixo vai para um lado, quando tiver alto vai para o outro. Uma explicação tanto parte eletrônica ali, o pessoal tem que entender um pouquinho de eletrônica, ok? Parte dos motores é isso. Se eu tiver, por exemplo, duas placas, como podem ver aqui, essa placa consegue controlar 3 motores. Se eu tiver ligado em cada eixo 2 motores, eu vou ter que ter então o A, o B e o C. Então eu só venho aqui, dou o Enable para eles, coloco os números da placa, o número da direção e a porta que ele vai usar. No caso aqui seria então talvez porta 2 ou 3, aqui depende da configuração de vocês, ok? Uma parte bem tranquila isso aqui. Vamos ver quanto tempo de videoaula, 9 minutos. Não vou me estender muito aqui. Sinais, então. Aqui é onde eu configuro os limites da minha máquina. Ou seja, eu posso dizer que onde é que é o limite do mais, o limite do x menos, onde é que é o home do x, ou seja, onde inicia o x. Claro que é diferente do menos e o mais. Normalmente esse home aqui ele fica próximo ao x menos aqui. Isso tudo depende de onde vocês vão configurar para ser o ponto 0 da máquina de vocês, ok? Então a gente consegue configurar por aqui.
Aí eu estou usando as portas 13, 12 e 11, como vocês podem ver na configuração aqui. Se eu vir no esquemático aqui, eu vou ter as portas 13, o sensor X, a 12 e a 11, ok? Então, como vocês podem ver, só tem 3 entradas de sensor aqui. Claro, tem o Sense Tool aqui, que é sensor da ferramenta. Mas a gente só tem essas entradas aqui. Então, a gente vai ter que fazer só tem 3 entradas para fazer os sensores. E como vocês podem ver, aqui a gente tem 3 opções para cada uma, né? Então, tem que ser feita uma configuração ali com os limites ali, com o ponto zero. Eu praticamente não uso. Eu zero manual ali e mando fazer a peça. Vai da placa de vocês, né? Ok? Então o motor a gente já viu, input também, que aqui é os nossos sensores, output para ligar os motores que vão estar ligados. O encoder aqui é quando vocês têm um motor que não é de passo, né? Ele com aquele, como é que eu vou explicar isso? Com aquele círculo atrás ali que é cheio de furinho, parece aqueles filmes antigos, que ele conta o giro ali, né? Então o Splinder Setup aqui é quando vocês têm realmente um motor de CNC, que é aqueles, o spindle mesmo que a gente compra, né? Eu tenho aqui uma maqueta, vocês vão ver ela funcionando ali. O único detalhe é que eu não consigo controlar ela aqui, só a parte se eu quisesse ligar e desligar ela. Mas eu faço isso tudo manual, certas coisas para facilitar é melhor fazer manual para não ter erro, né? Não que não dê para configurar aqui, também dá, eu posso botar um relé ali e ligar ela sem problema nenhum. Ok? Então aqui é a configuração. Eu dei um disable aqui para não usar os relés dela aqui. Ok? Essa é a minha configuração aqui. E 1000 options aqui é uma parte para configurar até uma parte mais avançada. Não vou entrar em detalhes agora para não ficar muito longo o nosso vídeo, ok? Então vou dar um aplicar aqui, um ok, né? E ele vai pedir para resetar. No caso é só apertar aqui, né, que ele dá o reset, ok? Então essa é feita a configuração aqui bem simples do Mac 3 aqui, no nosso demo. Outra coisa que a gente pode configurar aqui é o Motor Tuning. Os motores que eu tenho configurado ali, vocês vão ver no nosso vídeo ali que eu vou montar a CNC do zero ali, eu não uso um fuso padrão de CNC, eu uso uma barra com rosca, então ele não tem um passo realmente certo. Tem uma maneira de fazer a configuração exata do passo, que foi como eu fiz aqui, ó. Que eu mando ele andar 20 milímetros, ele anda 20 milímetros, ou mais, né? E daí eu vou marcar quanto ele andou. Primeiro eu marco quanto eu quero que ele ande. Ele vai andar uma quantidade ali. Digamos que eu mandei andar 20 milímetros, ele andou 30 milímetros. Daí ele vai me perguntar novamente quanto que realmente andou. Daí eu vou dar essa medida, ele vai fazer o cálculo e vai me dizer quanto é que é o meu passo. Meus motores, eles são de 200 passos. No cálculo com aquela barra que eu uso, deu quase 162, né? A velocidade, então aqui ó, polegadas ou milímetros por minuto. A minha ficou em 148, dependendo da barra de vocês. Aceleração, a minha ficou em 4.94. Em todos eles eu uso motores totalmente iguais, ok? Então isso aqui eu vou mostrar certinho como faz para fazer a configuração certinho. Ok? Aqui cada um que eu configuro aqui, eu tenho que dar um Save Access Settings. Senão, se eu só der OK, que ele não vai salvar. Clico no X, configuro, salvo. Clico no Y, configuro, salvo. Ok? Vou dar um cancelar aqui para não mudar nada. Essa parte de fazer a configuração e deixar uma configuração bem certinha mesmo, como eu fiz ali, eu vou mostrar na próxima aula para não ficar muito comprido o vídeo. Então, um abraço então. Tchau.